sou Lisandra Trindade. Se eu puder te dar um conselho, pode questionar. Só transforma quem questiona. Esse é o lema do nosso programa, que eu também te aconselho, viu? Aqui no Pode Questionar, a gente tem conversas profundas, esclarecedoras, extremamente simpáticas com algumas das figuras mais relevantes do esporte. Sempre mulheres. A de hoje. A conversa de hoje é sobre pioneirismo, medalha e poder. Ela é a única pessoa da América Latina inteira que subiu num pódio olímpico pelo pentatlo moderno. Pentatlo, penta, aquela modalidade em que para medalhar você tem que ser boa em 5. Ela. A primeira vice-presidente mulher em 112 anos de COB. A primeira representante da comissão de atletas nessa função. A primeira mulher chefe de missão do time Brasil em Olimpíadas. A primeira no coração da Maia, isso também é importante. Do sertão pernambucano ao topo do movimento olímpico brasileiro. A cadeira mais importante ocupada por uma mulher no esporte nacional. Yane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Que honra! Obrigada. Meu Deus, até eu fiquei pensando nisso tudo. É você isso tudo mesmo. Eu vou ter, vai me faltar a palavra aqui para agradecer a sua participação e tempo para conversar tudo que eu quero conversar com você. Prazer gigante estar aqui com você hoje pra gente bater esse papo. O que representa para você ser tudo isso? Ser a primeira mulher vice-presidente da história do Comitê Olímpico do Brasil? Consequência de muita entrega, de aproveitar oportunidades, de mergulhar profundo assim nas coisas que eu me proponho a fazer, de acreditar. E eu fui deixando as coisas acontecerem na minha vida e eu confesso que quando a gente se candidatou, né, para a presidência, eu junto com Laporta, depois que eu soube que eu era a primeira mulher candidata e depois que nós fomos eleitos... Você não tinha dimensão desse ineditismo? Não tinha. Em que momento você soube? Tinha. Durante o processo, militância ali, a gente fazendo as viagens, se aproximando dos presidentes de confederação, conversando com os atletas e levando o nosso produto, o nosso projeto, o nosso desejo de gestão para todo mundo, conversando, compartilhando, absorvendo ideias e enfim. E aí, nesse inteirinho aí, Yane, primeira mulher na história, eu... Oi? Vamos lá. E aí, o que você pensou quando caiu essa ficha aí? Você falou, caramba, tô carregando uma representação gigantesca aqui comigo. Eu pensei exatamente nisso. Primeiro, assim, um privilégio muito grande, né? Tá acontecendo comigo isso, essa oportunidade, mas um sentimento de abrir portas e de encorajar outras mulheres para viver esse desafio que eu tô vivendo. E você já te ouvi falar várias vezes em jogar a chave fora. Eu digo que eu quebro a maçaneta, quebrei. Entrei nessa ninguém porta, fecha ninguém mais. fecha mais. É por aí. Como é que se some com essa maçaneta, com essa chave, assim? Como é que você pretende promover essa transformação? Olha, primeiro mostrando que é possível, né? Eu falo muito no se preparar para, né? E aí eu posso trazer isso como vivência prática que eu tive desde o começo da minha carreira. Eu comecei na natação, despretensiosamente. Daqui a pouco fui convidada para participar da equipe. Treinava 2 vezes na semana. Quando eu vi, estava treinando de segunda a sábado, de manhã e de tarde. Ganhando uma medalhinha no Campeonato Pernambucano, Norte-Nordeste. Fui, né? E tive a oportunidade de ser experimentada no pentatlo moderno em 2003, quando a federação foi fundada lá em Pernambuco. 19 anos. Não sabia nem o que era. Eu queria aproveitar para explicar o que é, porque eu também não sabia o que era o pentatlo. Não, e é uma loucura, porque assim, você só nadava naquele momento. Eu só nadava. Eu só sabia nadar, nem correr eu sabia. Era uma modalidade, de repente te impuseram 5, você foi lá em 4 anos, foi... Campeã pan-americana. Exatamente, é a única medalhista da América Latina até hoje. Isso, e foram oportunidades que me surgiram e que eu vi ali grandes desafios, mas esse transformar desafio em oportunidade, eu acho que é uma coisa que eu penso diariamente. Eu visito isso e eu vejo sempre num ponto muito positivo. E aí me apaixonei pelo pentatlo. Apesar das 5 provas, esgrima, natação, hipismo, tiro, corrida, uma não tem nada a ver com a outra, valências físicas totalmente diferentes, exigidas todos os dias, treino 6, 7 horas de treino por dia, de segunda a sábado, puxado, mas essa é a mesma história de todo atleta olímpico, né? Todo mundo treina muito, todo mundo se entrega muito, e eu fui me apaixonando por essa modalidade. A treinabilidade do pentatlo é muito legal, porque você experimenta sensações muito diferentes durante um dia de treino. E permitir que essas coisas foram acontecendo. Fui privilegiada, por um momento que no Brasil não tinham muitas mulheres fazendo. E eu aproveitei essa oportunidade. Essa porta estava aberta ali e eu entrei, né?
E eu evolui realmente muito rápido, isso é fato. Em 4 anos, você sair de nadadora para pentatleta, para medalhista pan-americana, carimbar passaporte para a primeira Olimpíada. E isso fala muito Foi de rápido. você, né? Porque isso fala que você é uma pessoa que aceita e supera os desafios que aceita, mas também fala de um perfil adaptável. Você é uma pessoa... Adaptável. Acho que eu sou. Aceita as mudanças? Super aceita a mudança, aberta a mudanças, e isso é uma característica muito legal que a gente traz para essa gestão. Eu, junto com o Laporta, a gente compartilha desse mesmo perfil, assim, da gente ser acessível, da gente ser aberto para ideias. Eu falo muito assim, cada pessoa tem uma história, tem uma experiência, tem um sonho, tem um potencial. E tudo isso importa. Então, a partir do momento que a gente tem essa sensibilidade, essa abertura, esse olho aberto, esse ouvido atento para absorver as coisas legais, e aí eu percebo que não é de hoje, isso é um perfil meu lá de trás, e que é legal poder só colocar em prática agora. Eu te estudei pra caramba, né? E daí, vendo, assim, coisas sobre você, por isso que eu falei, você é uma pessoa feita a mudanças, porque... realmente a tua história mostra isso, né? Você viveu rupturas enquanto evoluía, né? Você cresceu a partir de rupturas. E você é capricorniana. Sou. Eu sou também. A gente tem algumas coisas em comum. Boa. Você é uma capricorniana de janeiro, eu também. Eu sou de janeiro. Eu não 7 sou muito, de janeiro. Eu sou de 16. Eu não sou muito da mudança, não, porque Capricórnio é um signo, não entendo tudo de astrologia, mas é um signo mais estático, assim, mais firme, né? Mais exigente. E a gente tem uma outra coisa em comum, uma coisa louca. Não sei se você... Eu acho que eu nunca falei assim. Então, você é uma Iane de nome composto. Iane Márcia. Com Márcia. Eu sou Lisandra Márcia. Sintonia! E quando as pessoas descobrem que meu nome é Lisandra Márcia, vira aquela coisa, não acredito, Lisandra Márcia. Eu nasci Lisandra Márcia. Eu acho a coisa mais normal do mundo ser Lisandra Márcia. Mas as pessoas acham uma loucura, igual contigo. E eu sou do interior, eu sou lá do sertão de Pernambuco, né? Então... Lá todo mundo é assim, Iane, Márcia, Cristina Kelly, Cátia Celine, Mário Vanderlei, é tudo assim, é todo mundo composto. E pra mim sempre foi normal. Eu acho meu nome enorme, eu até brinco, manhã. Eu só aprendi a escrever meu nome todo no 2º ano, porque é muito grande. Mas é isso, era normal. E aí você falou de rupturas, eu acho super legal isso. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto num tom que, pouco a pouco, eu fui percebendo quantas rupturas eu vivi na minha vida. Saí do sertão de Pernambuco, seguindo um fluxo totalmente diferente do habitual para aquela época, 1995. Os pais, as famílias mais abastadas mandavam os filhos para a capital e bancava aquilo ali tudo, apartamento, colégio, faculdade, por aí vai. E minha mãe largou tudo, botou os 4 filhos debaixo do braço, partimos para a capital e a gente foi encarar a vida lá. Foi super difícil. O custo de vida é totalmente diferente. Eu tinha uma vida confortável no interior e aí a gente passou a viver uma vida de muitas restrições, né, lá em Recife, mas foi onde a gente teve todas as oportunidades da gente, né? Outra ruptura enorme foi essa minha transição, acho, da natação para o pentatlo. Você acreditar e se desafiar numa modalidade pouco difundida, pouco praticada, pouco conhecida no Brasil, né? Chegando e ainda num momento de começo ali, de experimento, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? E acreditar nisso e fazer acontecer e fazer dar certo, acho que também foi uma grande ruptura. A primeira medalha olímpica do pentatlo moderno na América, também isso é uma grande ruptura. E a gente vive hoje na gestão. E aí, quando acaba a sua carreira como atleta, é uma ruptura, mas que você não faz com que acabe a sua carreira no esporte. Isso. E eu, capricorniana, né? Aí entra. Eu super me preparei para o meu pós-carreira. Então, eu me formei em educação física. Eu fui medalhista olímpica e universitária simultaneamente. Então, eu nunca abandonei a faculdade e eu sou de uma geração que a gente precisava escolher entre ser atleta ou ser acadêmico, ou estudar ou seguir carreira acadêmica. Isso aconteceu muito com muitos amigos meus. Talentosíssimos, chega um momento de fazer vestibular, abandona o esporte e vai estudar. E eu consegui dedicar a minha vida como eu precisava dedicar para o esporte, 100% ali. Eu fiz uma faculdade que duraria 4 anos, eu fiz em 8, mas eu fiz. Eu terminei. No seu tempo. Eu me formei 1 ano depois da minha medalha olímpica, né? Treinei ainda por mais 3 anos, fiz em 2016. E entendi sempre que eu precisava preparar um terreno para o meu pós-carreira. Se eu planejasse
esse ponto final do Iane Atleta e um novo parágrafo de Iane alguma coisa para o futuro. Mas aí eu já precisava tinha uma vontade pensar de ser em gestora? Não. Eu pensava em tudo. Ser treinadora, projeto social, meu instituto, alguma coisa que eu tivesse com a mão na massa, fazendo alguma coisa no esporte, mais na ponta mesmo. Uhum. Por minha história, por minha vivência, desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito virada. Gostava. E aí me veio a oportunidade de trabalhar na gestão. Eu sou de uma família que a gente não falava de política. Então, eu virei secretária executiva de esportes na prefeitura em Recife. E isso foi outra ruptura. Uhum. Foi realmente quebrar uma barreira, foi algo inédito na minha família. Alguém se envolver com política, por mais que numa perspectiva muito técnica, que era o meu caso. E quando o prefeito me convidou, eu me assustei, né? Que eu pensei em várias coisas para minha vida mesmo, menos trabalhar na gestão, especialmente na política, né? E aí eu falei, olha, eu fui atleta há 20 anos. Eu tenho 20 anos de experiência como atleta para entregar tecnicamente alguma coisa aqui nessa máquina, né? Na máquina da prefeitura. Mas eu não tenho experiência na gestão. Como é que eu vou ser secretária se eu não tenho experiência na gestão? Mas eu tenho o desejo de aprender. E a disponibilidade para correr atrás. Se eu tiver tempo, ele fez, não, esse tempo você tem. E aí pronto, eu comecei. Eu fiz o curso avançado de gestão esportiva no Comitê Olímpico do Brasil, que a gente tem, que é o famoso CAGE, que é um curso incrível de aplicabilidade, assim, absurda, muito legal. Marco fez esse mesmo curso, não foi? Também fez. Mas a melhor turma é a minha. Você fala isso pra ele todos os dias. É uma competiçãozinha interna. A minha turma é melhor. Não, a minha é melhor. Mas todas as turmas do CAGE são incríveis, são temáticas, assim, super funcionais, atuais. E fiz o CAGE, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão pública. E eu descobri, Lisandro, uma vocação que eu não sabia que eu tinha. E aí você sai da secretaria pública e você vai para a comissão de atletas. E assim, eu falei aqui no início, né, que você é a primeira representante da comissão de atletas que chega ao topo da pirâmide ali do Comitê Olímpico do Brasil, ali na posição de vice-presidente. Isso me causa uma certa curiosidade, porque, para um olhar de fora, o meu, me parece uma transição natural. Você representa os atletas num fórum e de repente você tem uma instância superior em que você vai pra lá seguir representando os atletas. E não era assim antes de você. Não era. É interessante essa sua linha de raciocínio, eu acho que faz um pouco de sentido, mas a posição de vice-presidente e de presidente do COB ali exige eu acho que um background, algo. Tem que ter uma experiênciazinha na gestão. Sim. Tem que ter sabe? A minha passagem pela comissão de atletas foi incrível. Eu entrei na comissão de atletas em 2012. Então, entrei como membro. Depois, virei vice-presidente de Thiago Camilo no outro ciclo. E no meu último ciclo na comissão, eu estava presidente. Fiquei quase os 4 anos. Tive que me ausentar um pouquinho antes para me candidatar, né? Cumprir o regulamento. E nessa minha passagem na comissão, eu vivi todo esse processo de amadurecimento da comissão enquanto representatividade de atletas, assim, conquistas. A gente passou a ter, obrigatoriamente por lei, espaço nas assembleias, passamos a ser 1/3 do colegiado eleitoral, né, do Comitê Olímpico do Brasil, das entidades esportivas. Isso foi uma conquista muito grande e de muita responsabilidade. E eu puxei para esse lado da responsabilidade a necessidade da gente participar, da gente se informar, da gente entender o tamanho do compromisso daquele nosso voto e como isso reverberaria para o futuro, né? É um impacto muito grande nos próximos 4 anos da gestão do esporte olímpico no Brasil. Então, esse componente de responsabilidade, compromisso e desejo de entregar, né, bem, fez a nossa comissão de atletas conquistar muito, aprender muito, amadurecer muito. Eu fiz parte do Conselho de Administração, além da Assembleia Geral, que a gente também fazia parte, grupo de assessoramento do planejamento estratégico, eu estava lá. A gente tem no COB, que a gente chama de GET, que é um questionário de gestão, ética e transparência. Para simplificar, para mim aquilo ali é um manual de boa governança. Então, são questões que as confederações precisam responder. Você tem comissão de atletas, você tem suas prestações de contas de tal forma, você tem isso. Centenas de perguntas. Hoje a gente
diminuiu um pouquinho esse questionário para ele ficar mais prático e funcional, mas é um manual de boas práticas de governança e de boa gestão, que eu fazia parte desse grupo que elaborava as questões, que melhorava as questões, que tirava as questões, inseria novas questões. Então, isso foi me ajudando a aprender, a me envolver, a entender, quando eu digo com a máquina COB funcionava. Não basta representar os atletas, você tem que ter habilidades executivas também, você tem que agregar essas duas coisas para chegar. Eu acho que foi isso que me fez ser indicada pelos atletas, sentir que eles podiam ter confiança em mim, que além da minha vivência prática como atleta de verdade, de 20 anos, atleta medalhista olímpica e tudo mais, eu tinha o outro lado da gestão também. Foram quase 8 anos na Secretaria de Esportes em Recife, essa vivência na comissão de atletas, então foi um conjunto. E toda essa trajetória, lógico, te faz chegar onde você está agora, com essa carga de representatividade, de responsabilidade, de confiança. Mas tem pressão também? Tem cobrança por você ter essa expectativa toda gerada em cima da figura que se representa? Nenhuma pressão vai ser maior do que a largada de 2012 em Londres. Tiro de letra, tá bom pra mim. Não, eu tô brincando. Mas, realmente, acho que o esporte me ensinou a lidar um pouquinho com a pressão. O esporte ajuda a liderar? Assim, ajuda. A carreira de atleta também te ensinou como líder? Ensina, especialmente, assim... Por mais que eu seja que eu tenha sido atleta de uma modalidade individual, é uma modalidade tão coletiva quanto as coletivas. Equipe, tantas mãos se envolvem para fazer as coisas acontecerem, tanta gente sonha o meu sonho junto e vira sonho nosso, e a gente trabalha, né? Muitas pessoas se envolvem. Eu acho que a liderança ele tem um componente nato, né? Eu acho que tem talvez uma pitada aí de vocação, enfim. Mas essa sensibilidade... E eu busco trazer isso para o meu dia a dia. Trazer para a liderança isso que eu tenho com muita facilidade. De sentir a dor do outro. A empatia, né? De me colocar no lugar das pessoas. De buscar sempre melhores condições para todo mundo que está ali trabalhando, de respeito, de valorização, de entendimento da importância de todo mundo que tá exercendo cada um a sua função. Então, isso eu faço com muita facilidade. É natural, é orgânico. Ninguém me ensinou a fazer isso. Então, eu acho que isso tem um pouquinho de vocação e de predisposição para, sabe? E não sei dizer se esse é o melhor jeito de liderar, mas essa é uma forma que eu acho super sensível, humana, e um caminho legal para seguir, sabe? Então, tô adorando essa missão, eu tô entendendo o tamanho da responsabilidade que está sobre os meus ombros, pensando no esporte olímpico do Brasil especialmente, pensando na representatividade feminina, né, pensando na representatividade de atleta que assume um posto de gestão como esse, né, no Comitê Olímpico do Brasil. Eu tenho todos esses entendimentos e por isso eu me preocupo muito todo dia com cada gesto, cada decisão. E o COB tem uma agenda de equidade de gênero, né? Vocês têm a área da mulher no esporte, vocês têm o fórum anual, me corrige se eu estiver enganada, da mulher no esporte, tem o prêmio Melânia Luz, tem o Mira, que seria legal até se falar, que é um programa de formação de treinadoras. Você já me antecipou aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, que esse ano vocês vão começar esse programa com gestoras também. Sim. Queria entender o que de transformação você já percebe a partir desses programas e o quanto você se envolve diretamente com eles. Eu me envolvo diretamente em todos, começando de trás para frente. Me envolvo demais, eu acho que naturalmente é uma causa que me apetece e que eu tenho que estar envolvida sim, né? Falando sobre o fórum, o nosso fórum, cada ano o sarrafo vai lá pra cima e eu fico, ai meu Deus do céu, ano que vem como é que vai ser? Que a gente traz esse componente assim, conteúdo, histórias, reconhecimento de histórias, bate-papo, experiências, pessoas que vivem várias frentes, trazendo ali pro debate assuntos importantes, temáticas importantes, histórias importantes. Então, o nosso fórum, ele é feito com muito carinho e com muita responsabilidade, sabe? Porque passa o fórum, tem que ficar na cabeça das pessoas alguma história, tem que ficar alguma lembrança, tem que deixar esse legado, né? De conhecimento e de que valeu a pena. Então, o fórum, ele está consolidado. Esse nosso compromisso no Brasil, ele é
claro, ele é explícito, e a gente agora dá um passo maior, né, mas do tamanho da nossa perna, não é um passo maior que nossa perna, e a gente se candidatou para sediar um secretariado que é internacional. É basicamente um fórum, mas ele é internacional, ele é grandioso, ele é gigante, ele é, assim, envelopado, bem diferente. Que é o Secretariado da Mulher no Esporte. Que é o Secretariado da Mulher no Esporte, que a gente chama de IWG, né? International Working Group. E a gente está indo para a Inglaterra agora para receber esse bastão. Esse fórum, ele acontece, é um evento que acontece a cada 4 anos. Esse ano ele vai ser na Inglaterra. E nós nos candidatamos e ganhamos para sediar esse evento em 2030. Então, o que é legal é que o evento em si, ele é a culminância de 4 anos de uma dedicação do país que se compromete a sediar esse evento. Ele passa 4 anos se envolvendo em políticas públicas da causa da mulher. Se envolvendo como? Porque isso coloca o Brasil... Vocês se candidataram, vocês foram escolhidos, eleitos, o COB, né? Nós, o Brasil, fomos os eleitos. E isso coloca o Brasil no centro internacional da promoção de equidade de gênero. E na culminância desse fórum que vai acontecer em 2030 no Rio de Janeiro. Que responsabilidades vêm junto com isso? E por que o COB, em detrimento de tantos outros comitês pelo mundo? Primeiro que nós somos eleitos, né? Não, sim, mas por que vocês foram escolhidos? Por que não os outros? O que o COB tinha de diferencial para o Comitê Internacional falar assim, opa, não, os outros não, vocês. Eu acho que a gente deixou muito claro esse nosso compromisso com a equidade de gênero, né? Praticando e criando mecanismos para. Durante esses 4 anos, respondendo sua pergunta, a gente tem um compromisso de se aproximar de entes públicos, de atores que porventura possam colaborar com esse movimento, trazendo essa temática da equidade de gênero para tentar que isso se consolide, que isso de fato aconteça, não só no Comitê Olímpico do Brasil, porque a gente já pratica, né? Então, convencer e criar esse movimento de dar as mãos a outras pessoas, né? E se unir para que de verdade isso na prática aconteça. Porque existe discurso, existe desejo, existe muita fala, muita conversa sobre, mas isso não me convence, isso não nos convence. Isso precisa de fato acontecer. E na prática, o que é que pode acontecer? O que é que pode ser feito? O que é que a gente, Comitê Olímpico do Brasil, pode colaborar, pode ajudar? Você já tem isso desenhado? Ainda não. Mas a gente já está conversando. A gente recebeu as 2 representantes do IWG, né, a presidente e a secretária-geral. Elas passaram uma semana com a gente aqui no Brasil. A gente foi para Brasília, a gente visitou ministérios, a gente visitou deputados, a gente visitou senadores, a gente visitou entidades, a gente visitou ONU Mulheres, a gente fez uma agenda super intensa de apresentação. As pessoas precisam entender o que é, precisam entender o potencial disso e quererem se envolver e participar e colaborar. Então, a gente está nesse estágio, mas a gente entende esse nosso compromisso. Daqui a 4 anos, a gente vai apresentar o antes e depois. E você viu a abertura nessas conversas? Vocês viram abertura, interesse das várias esferas do governo com as quais vocês conversaram? Muita. Que bom. E isso me deixou muito feliz. Porque é um primeiro passo que precisa ser dado. As pessoas se convencerem de que querem, essa causa vale a pena, ela é pertinente, ela faz sentido, e a gente do Comitê Olímpico do Brasil tem tamanha responsabilidade e compromisso para encabeçar e liderar esse processo. Então, o IWG é uma conquista para o Brasil muito grande, vai colocar a gente numa prateleira ali de destaque, né, daqui a 4 anos especialmente, mas agora em julho a gente está indo lá vai ser a passagem do bastão, a gente já vai apresentar alguma coisa nesse evento, nesse encontro. A gente vai fazer um acolhimento, a gente vai mostrar o tamanho do nosso compromisso com essa temática, né? Então isso foi muito legal, é uma conquista, eu digo, obviamente, nós, Comitê Olímpico do Brasil, mas eu queria que o Brasil se sentisse parte disso, sabe? E a culminância disso tudo é uma cúpula global que vai acontecer em 2030. Vocês têm um mandato até 2028. Sei que legado é mais importante que mandato, mas isso dá uma aflição?
Dá, a gente quer continuar, né? E a gente vai trabalhar para isso, fazendo uma gestão muito comprometida, muito responsável, muito bem intencionada, muito sensível, muito honesta. E a gente quer merecer essa continuação. Se a gente não continuar, o legado tá ficando, né? A gente se comprometeu com esse secretariado. Eu vou estar lá independente de estar vice-presidente ou Laporta presidente. A gente tá junto nesse projeto. Então esse é um compromisso que ele não tem, é um caminho sem volta. Ainda sobre questões de equidade, a gente vem de Paris, que foram Jogos Olímpicos que trouxeram essa bandeira de equidade de gênero muito forte. A gente, Brasil, só medalhou ouro com mulheres nas últimas Olimpíadas. Ainda faz sentido falar em desigualdade entre homens e mulheres no esporte olímpico? Faz sentido, e isso eu de verdade sonho que daqui a pouco não faça mais. Mas a gente ainda vive um momento que precisa ser falado, é um momento assim de convencimento, de demonstração de potencial, de caminhos, né, de abertura de espaços. A gente tem no Comitê Olímpico do Brasil alguns programas bem interessantes para fomento e desenvolvimento da mulher no esporte. E aí eu tô falando de mulher atleta, menina, mulher gestora, mulher treinadora, mulher médica, mulher, enfim, whatever, o que ela quiser ser. E aí é o que eu falo. Eu participei de um encontro há um tempo, que eu tive a oportunidade de palestrar sobre a equidade de gênero, a ocupação de espaços, né, por mulheres no mundo do esporte. E assim, o meu legado para Maia, né, botar na cabecinha sua dela, filha de 6 minha aninhos. Pequena de 6 anos, e eu conversava com ela há uns dias sobre isso, e ela atenta, observando. Eu acho que ela entendeu a mensagem. Eu falei: filha, mamãe quer muito que você cresça acreditando em um mundo que você pode ser o que você quiser, mas estude, viu? Se prepare. Falando na língua dela, né? E falando para todo mundo aqui que a gente se prepare, que a gente se organize, esteja em condições de aproveitar as oportunidades que nos surgem, porque a gente tem que fazer o que a gente quiser fazer. A gente tem que ter o direito de ser o que a gente quiser ser, o que a gente sonha ser, e o ser mulher não pode ser um impedimento para isso, né? Eu penso muito sobre isso e eu vivo isso, né? Então a gente tem no Comitê Olímpico do Brasil hoje alguns programas muito legais, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Programa de incentivo a projetos que as confederações trazem de desenvolvimento da mulher no esporte, de capacitação da mulher treinadora, mulher gestora e por aí vai. Então, as confederações apresentam esses projetos, a gente concorda, a gente ajusta e a gente aporta financeiramente para que esses projetos sejam executados, né? Isso é uma linha, uma frente que a gente tem lá no COB. A gente tem nosso Mira Gestora, nosso Mira Treinadora. Também. O Mira Gestora, ele foi lançado esse ano, ele está nos ajustes finais, mas ainda esse ano ele vai acontecer. É um programa formador. É um programa de mentoria. Né? Que vai lapidar essas mulheres que já gostam, que já querem, que se dedicam à gestão esportiva. Mas um programa que já está bem encaminhado é o Mira Treinadoras, né? Nossa 3ª edição. A gente ano passado formou 20 mulheres, esse ano a gente forma mais 20, então são mulheres que já atuam como treinadoras, que fazem essa mentoria para melhorar essa entrega de treinadora, né? Então é um curso que dura 7, 8 meses, muito bem elaborado, e que a gente tem, assim, um feedback muito positivo a partir do momento que a gente, lá no COB, a gente pede, e cobra, na verdade, que para as nossas missões, as confederações, né, toda a delegação do time, ele seja composto por 30% de mulheres. Toda a equipe multidisciplinar. Eu tô falando de treinadora, tudo que não é atleta. Tudo que não é atleta. Tudo que não é atleta. Perfeito. 30% daquele corpo tem que ser de mulher. Da delegação do COB precisa ser formado por mulheres. Por mulheres. Então, se a gente cobra aqui,
e a gente incentiva aqui, capacitando, preparando, entregando essas mulheres como oferta, como possibilidades de composição desses 30%, acho que a gente está fazendo um movimento. Na verdade, vocês estão fazendo todo o ciclo, né? Vocês estão dando oportunidade através dos cursos, né? Você dá a oportunidade, mas você prepara para a oportunidade através das mentorias, você prepara para as oportunidades, você dá as oportunidades através dessa fatia da pizza que você separa só para mulheres. Exatamente. E que essa entrega seja cada vez melhor, né? E que a gente não tenha episódios de não conseguimos bater essa meta de 30% porque a gente não tinha mulheres em condições entendeu? Então a gente se preocupa muito com isso, a gente está trabalhando nessa capacitação, a gente tem sentido. Vocês começaram com essa regra dos 30% muito grande das mulheres. Quando? Ano passado. E já aconteceu de você não ter mulheres para fechar esse número de vagas? Já. E aí quando acontece uma situação, né, dessa, obviamente a gente tenta colaborar e sugerir e trazer, mas no final das contas o que não pode acontecer é comprometer a entrega da equipe e isso chegar no atleta. Isso é uma coisa que é muito importante a gente falar, né? Que a gente se preocupa muito, no final de tudo, o nosso ator principal dessa história é o atleta, né? Então toda essa nossa preocupação ela reverbera de alguma forma para chegar ali no atleta. E aí quando a gente traz a equidade de gênero, a gente mostra para esse cenário que a gente tem mulheres preparadas, a gente tem mulheres potentes, a gente tem mulheres querentes, que querem aprender, que querem se entregar da mesma forma e que esse espaço precisa existir para elas. Uma menina atleta hoje, que queira ser uma atleta de alto rendimento, ela enfrenta obstáculos parecidos com os seus quando menina? Ou diferentes? Eu espero que não. Eu espero que não. A gente vive numa constante evolução e amadurecimento. E aí, de verdade, eu gosto de olhar isso numa perspectiva positiva. Já foi muito ruim e eu tenho certeza que daqui a pouco vai estar muito bom. Que dificuldade você viveu, assim, por ser menina, por ser mulher no esporte? Olha, eu acho que eu sou um pontinho fora da curva. Não sei se a história, enfim. Mas eu nunca me senti diferente, menosprezada ou um olhar preconceituoso para mim. As brincadeiras eram muito mais, posso dizer até, sei lá, xenofóbicas do que por ser mulher. Sim. Esse sotaque, porque você fala nordestina, assim, é a nordestina, dentro do Brasil é nordestina, é brasileira, fora do Brasil. E eu tinha que explicar que eu não sou paraíba, eu sou pernambucana, entendeu? Até quem nasce na Paraíba não é paraíba, é paraibano, né? Quem nasce lá em cima é paraíba. Não, eu não sou paraibana, eu sou pernambucana. São dois estados diferentes. Deixa eu te ensinar, tá? E aí, eu tive a oportunidade, né? E obviamente minha dedicação foi absurda, de muita intensidade, e os resultados naturalmente foram acontecendo. Eu acho que eu não dei espaço para esse tipo de preconceito. Mas eu sei que existe, eu sei que no passado era muito pior, eu sei que hoje está melhorando, e essas políticas, elas existem hoje para não existir amanhã. Hoje a gente precisa. Mas daqui a pouco, eu acredito de verdade que muita coisa a gente vai poder tirar de campo ali, porque vai fluir, vai acontecer e as mulheres vão poder fazer, enfim. E você fala dessa coisa da nordestina, me fez pensar que hoje o COB não está só no Rio de Janeiro, né? Vocês têm núcleos regionais, aproveitando as vocações de cada região. Então você, por exemplo, trabalha muito de Recife, que é já era a sua cidade de moradia. Você fica lá num núcleo lá, que é para fomento regional. Vocês têm um núcleo em Brasília, que é para essas relações mais políticas, até que você citou. Um núcleo em São Paulo para as relações mais comerciais. Isso já traz resultados interessantes? Incríveis. E um desejo de fazer crescer isso tudo. Conforme você vai se envolvendo, né, as oportunidades vão surgindo.
a gente tem esse núcleo em Brasília e o Comitê Olímpico do Brasil tem liderado muitas pautas políticas importantes, né? A gente fala de lei de incentivo, a gente fala de taxação que foi uma grande para importação, né? Que foi uma grande conquista. A gente fala de impostos para importação de equipamentos esportivos, né? Que vem de fora do Brasil. A gente fala de mulher no esporte, a gente 1000 pautas. Todos os dias, é impressionante. A gente tem uma representação em Brasília hoje, que se o assunto esporte surgir, essa pessoa, que é Pinheiro, tá lá, e ele traz pra gente, e havendo a necessidade, a gente entendendo o que é importante, a gente cria uma comitiva, a gente vai lá, a gente bate na porta, a gente vai pro diálogo, a gente vai pra conversa, pra o entendimento, pra colaboração, né, pra municiar esse pessoal de muitas informações que são muito particulares de quem vive o esporte como a gente vive, e a gente está à disposição demais para isso, sabe? Tem acontecido alguns episódios, conquista já, né, como a lei de incentivo, e a gente tem um escritório em São Paulo também, né, nessa pegada mais comercial, por questões óbvias, que também está fluindo super bem. A gente tem, assim, apresentado o Comitê Olímpico do Brasil como um produto interessante, né, comercialmente falando. A gente não vende nada, mas a gente tem uma marca que tem valores, princípios e uma história muito, muito positiva, né? Então, São Paulo também está super movimentado, e a gente tem um núcleo Norte e Nordeste, que é lá em Recife, a minha figura lá, presencialmente, fisicamente, fazendo todo esse movimento. Lógico que isso demanda um pouco de tempo, né, de preparar tudo, de ver o que a gente consegue fazer, mas eu estou super envolvida, estou dedicada, e a gente precisa jogar luz para aquela região ali que tem um material humano incrível, e que meu sonho é que os atletas não precisem fazer o que eu fiz, por exemplo, sair de Recife e viver pelo mundo inteiro, porque a gente não tinha boas condições de treinamento, não tinha gente para treinar junto, não tinha um método, não tinha N coisas. Então, que os atletas dali, daquela região, que sonham em ser atleta, possam realizar o sonho de ser atleta, né? Então, você fala é muito nisso. Uma vice-presidente muito mão na massa, né, Yane? E assim, eu acho que antes de você, eu nunca tinha ouvido tanto se falar nessa figura, nesse cargo de vice-presidente. O Marco Laporte, que me desculpe, porque ele também... Mas a sua turma foi melhor, né? Então, eu nunca tinha ouvido tanto falar em vice-presidente. Eu tenho sorte de ter ele como presidente, que permite que isso aconteça. Mas você sente que você está revolucionando essa cadeira? Assim, eu ouço do jeito que você falou agora, eu ouço muito isso, sabe? Mas, quando eu conversei com o Laporta, por ocasião dessa nossa composição, né, para fazer essa chapa e tudo, nós fomos muito francos um com o outro. E até hoje a gente tem essa relação de muita lealdade, de muita sintonia. Tá sendo incrível essa parceria com ele, assim, sabe? E eu falei, eu vou ficar em Recife, porque eu acho que eu tenho uma missão, né, de ativar essa região aqui. Se eu não fizer agora, eu não sei quem vai poder fazer depois. E eu vou ser uma vice-presidente, eu vou te aperrear. Eu vou te aperrear. Eu vou te aperrear, a gente vai estar junto. Ele fez, você vai estar do meu lado em tudo, sabe? Eu falei, é isso que eu preciso. Eu não quero estar na sua frente, não vou estar nunca, mas também não vou estar atrás, eu vou estar do seu lado. E a gente vai caminhar junto, a gente vai se ajudar. Você vai contar comigo para tudo, e eu vou contar com você para tudo, e a gente vai fazer esse negócio acontecer como nunca foi feito. E assim tem sido. Né? E assim está sendo, né? Com o nosso jeito, nosso temperinho ali, nossa forma de fazer, com nossos acertos, com nossos erros, né? A gente erra, lógico, mas eu digo, a gente vai errar, mas todos os nossos erros têm que ser com intenção de acerto, né? E tá sendo assim, sabe? É pouco tempo, né? 1 ano e meio ainda, considerando uma gestão de uma entidade desse tamanho. Quantas coisas a gente toca, né? São 38 confederações vinculadas a gente, olímpicas, fora as confederações pan-americanas. Essa nossa aproximação dessa relação com os clubes formadores. A gente ainda tem no Brasil, culturalmente, algumas modalidades que são muito clubísticas, né? Que a gente precisa ter essa aproximação. A gente se aproximou muito do Comitê Paralímpico, que tem cases de sucesso e que a gente reconhece, tira o chapéu e faz, eu quero fazer igual. Então é isso, sabe? Acho que é um misto de humildade, de entendimento do nosso potencial, de onde a gente pode chegar, de seriedade, de compromisso e de uma paixão sem fim. E não dá pra achar que é uma coincidência?
que você assuma como a primeira vice-presidente mulher do COB em janeiro do ano passado e 5 meses depois assuma a primeira Coventry. A primeira presidente Ela me imitou. do COI. Que? Ela te me imitou. É uma copiona, gente. Falta de originalidade. Mas assim, não dá pra achar que isso é uma coincidência, né? E você atribui isso a que tipo de contexto global que favoreça a ascensão de mulheres gestoras, líderes no esporte olímpico? Olha, é um reconhecimento da comunidade esportiva mundial, né, de colocar nessas posições e confiar na gente, né? Para estar onde a gente está hoje, nós precisamos ter esse reconhecimento e essa confiança de todo aquele colegiado que vota, que escolhe, que acredita. Eu acho isso muito forte, sabe? E eu quero devolver essa confiança com muito trabalho. Eu tô abrindo mão de muita coisa na minha vida em função desse projeto. Acredito. Né? Por exemplo, eu tô longe da minha filha. Eu tô longe hoje, eu tô longe há um tempão, eu tô sempre viajando, tô representando o COB em várias missões, nacionalmente, internacionalmente. Então, se for um compromisso que eu assumi com o Laporte, que a gente vai até o fim. Se eu disser a você que é fácil, não é. Mas é um compromisso e, como eu digo a Maia, compromisso a gente cumpre. E ela me cobra. Então, eu acredito que esse movimento é um movimento de mostrar para o mundo que as pessoas estão confiando na gente, estão confiando nessas mulheres que têm uma história que merecem ser experimentadas ali naquele posto. Eu fiquei muito feliz quando a Kirsty foi eleita e a gente teve a oportunidade de conversar. E o Vocês se encontraram pessoalmente em outubro do ano passado, não foi? Pessoalmente, em outubro do ano passado. Quero muito saber como é que foi esse encontro. A gente falou de filho. A gente falou de desafio, da distância de casa, da distância da família, mas da relevância dessa nossa posição onde a gente está hoje e do encorajamento para que outras mulheres não deixem a gente só aqui, sabe? Que é óbvio, né? Quando a gente quebra esse ineditismo, por mais que antes da gente não tenha havido nenhuma outra mulher nessa função, depois da gente terão que vir muitas outras, né? Mas que entendam essa história de se preparar, de merecer, né? E de aproveitar as oportunidades. Então, ela é um desafio muito grande e as nossas histórias são muito semelhantes. Nosso esporte de origem, natação, filho, nossa idade. Eu tenho 42, ela tem 40, vai fazer 43 agora em setembro. Muita semelhança e eu puxei o assunto para isso, sabe? Mostrar para ela que a gente tá vivendo, né? Ela bem mais, né? Mas tudo bem. Mostrar para ela que a gente está vivendo o mesmo desafio. Cada um na sua esfera, obviamente, sim, mas como isso exige uma entrega, né? E aí foi muito engraçado que ela comentou: Yane, uma vez na semana, eu já falei, aqui, eu saio mais cedo para jantar com meus filhos. Uma vez na semana ela janta com os filhos. Ela tem um filho pequenininho, de 2 anos, eu acho. Você consegue fazer isso? Consigo, porque eu tô em Recife, né? Mas... enfim, eu estou em Recife e estou no mundo, né? Eu passei essa semana aqui no Rio, tem sido assim desde o ano passado, mas a gente está nos eventos, nos convites que as confederações fazem pra gente, a gente busca atender o máximo possível. Ou eu vou, ou Laporta vai, ou vamos nós dois, ou vai alguém do COB, né? A gente tem no Comitê Olímpico hoje nosso diretor-geral também, medalhista olímpico, Emanuel Rego. A gente tem outros atletas olímpicos, outras representações. Representam diferentes modalidades ali nessa cúpula do COB. Triatlo, pentatlo, vôlei, né? Somar um monte de coisa. E a gente tem uma turma muito competente. O nosso time é muito bom. Eu não canso de elogiar, assim, a confiança que eu tenho nesse grupo. Então, são pessoas que, quem a gente mandar numa representação, a gente vai estar bem representado, a gente vai estar presente. Então, a gente está tentando não fazer como minha mãe dizia, abarcar o mundo com as pernas, né? Mas fazer dentro das possibilidades, estando presente em tudo, sabe? Yane, eu sou mãe de uma menina de 10 anos e me coloco muito no seu lugar. E imagino o quão incrível e o quão difícil seja assumir tudo que você assume também na condição de mãe. Daí te pergunto, como é que você acha que essas responsabilidades todas que você tem hoje e que você abraça de verdade, como elas te comprometem e te engrandecem na mãe que você quer ser?
Porque existe a mãe que os outros querem que a gente seja, mas não a mãe que você quer ser. Eu sou a mãe que eu quero ser mesmo, assim. Tem algumas coisas que Maia até hoje dorme comigo na cama. Tem fica gente que tranquila, porque Marina tá com 10 e também dorme. Ou seja, fica tranquila, eu não sei, né? Eu falo isso com muita tranquilidade e não permito nem que ninguém diga que tá errado, porque esse é meu jeito de criar. E eu amo levar a pernada durante a noite toda. Eu também. Veja, eu falei um pouquinho sobre o legado, né, que eu quero deixar para ela. Eu quero que quando ela entender o que significa uma medalha olímpica, que ela se orgulhe da mãe medalhista olímpica que ela tem, né? E num papo com ela, há uns dias, eu falava sobre esse legado que eu quero deixar para ela, dela acreditar, dela sonhar e acreditar que ela pode realizar o sonho dela, o que ela quiser ser. Mas de ser exemplo, né? De ensinar muitas coisas, de que regra existe para ser cumprida. Ela já aprendeu isso. Mas é muito difícil. Educar é um ato de... Você consegue se dividir sem culpa? Consigo. Ótimo. Consigo. Sabe por quê? Porque é tudo por ela. Né? E um dia que eu pensei nisso, eu falei, meu Deus do céu, eu tô viajando demais, e ausência, e mais, não sei o que. Mas peraí, por que eu tô fazendo isso? É por ela. E você tem uma filha menina que vai ver o exemplo da mãe. Exatamente. Batalhadora, transformadora. E eu quero que ela... Pioneira, criadora de legados. Entenda. Não pra ela só, mas pra uma geração. Exato. Pra gerações. Exato. Que essas minhas ausências... Primeiro, que eu amo isso que eu faço. Eu falo muito pra ela, mamãe trabalha, mamãe viaja, mamãe ama fazer o que mamãe faz. Eu assim, tenho muito orgulho de como... nossas decisões do lado de cá, administrativo, elas impactam positivamente na vida das pessoas. E tudo isso eu quero mostrar pra ela, sabe? Mas, enfim, quando a gente tá junto, eu tô numa intensidade absurda. E a gente tem uma sintonia incrível. Sofro muito porque, como eu sou uma mãe muito intensa, quando eu viajo e falta essa intensidade, às vezes ela não quer falar comigo no celular, aí ela chora de lá, eu choro de cá, mas eu tô suportando por esse compromisso que eu assumi com o esporte no Brasil, sabe? E é isso, a dedicação de mãe é gigantesca. Acorda e vai dormir pensando, você sabe muito bem. Me preocupo com o futuro dela, me preocupo com o que ela vai enfrentar no futuro, de acordo com as decisões dela. Tenho todas essas preocupações e hoje eu faço o que eu posso fazer para municiar ela de coragem e de entendimento que ela vai ter desafios, mas ela vai ter força para suportar. Ela vai ter que viver isso. E você é filha de uma mãe maravilhosa também, né? Sua mãe foi muito importante na sua trajetória toda. Muito. Mamãe corajosíssima, assim, né? De sair do interior e trazer todo mundo para cá, para Recife, né? No caso, enfrentar a vida. Minha mãe trabalhou muito tempo fazendo docinhos, salgados, encomenda para buffet, para vender, para poder... Eu mesmo vendia. Agora era um negócio muito bom pra mim, porque minha mãe comprava todo o material, produzia os docinhos, eu levava pra escola, vendia e o dinheiro era todo meu. Mas aí com esse dinheiro eu pagava minhas passagens pra ir treinar, eu juntava dinheiro pra viajar pro Norte e Nordeste. Não dava pra ficar rica, né? Tinha que gastar com... Não dava pra ficar rica, mas assim, era um lucro injusto. Mas era um lucro de negócios de mãe. Uhum. E eu acho que muito disso, dessa minha coragem de enfrentar, de acreditar, da minha educação, de respeito, de honestidade, isso vem da minha mãe, né? Da minha criação, né? E que eu carrego como legado para a minha vida inteira. E o esporte fez isso se intensificar ainda mais, né? Porque a vida de atleta, a gente precisa entender a importância da obediência às regras, né? E obedecer regra parece uma coisa muito simples. Mas não é. Exatamente. Como filhas e como mães, sabemos, né? Que não sabemos que não é. Você também sabe que não é. E você tá gostando do Pode Questionar? Você sabe que pra seguir acompanhando todos os nossos próximos episódios, é só você se inscrever no canal da Tupi Esportes no YouTube e seguir a gente também, seguir o Pode Questionar nos canais de áudio, nos canais das suas plataformas de áudio preferidas. Então vamos junto, que tem muito papo bom ainda pra acontecer aqui nessa mesa com o Iane, muito papo bom nos próximos episódios daqui pra frente. Conto com a sua audiência, com a sua companhia. Quero entrar num outro assunto chamado
não é o seu assunto. mas é um assunto de momento, mas Copa do Mundo. Você tá curtindo? Assim, você, a Yane atleta, a Yane torcedora, a Yane topo da pirâmide do COB, que tem ali o futebol também na sua seara de confederações, confederações olímpicas. Como é que se envolve com Copa do Mundo? Minha filha me envolve de vários jeitos. Primeiro que eu adoro jogar futebol. Junta a galera, faz churrasco, torce. É por aí. Primeiro assim, eu adoro jogar futebol. Adoro jogar futebol. Não sou muito boa não, mas eu jogo. Gosto. Curto. Eu adoro falar de futebol. É a única coisa que eu sei fazer com futebol. Eu ia muito a campo quando eu era menor. Mas aí depois que eu decidi ser atleta e me envolvi, como eu me envolvi, eu já não dava mais porque eu tinha que descansar, enfim. E aí abandonei um pouco esse meu lado torcedora que vai pra campo torcer. Sou alvirrubra, então sou resistente, náutico. Viu? Sou náutico. Em relação à Copa, veja, nosso primeiro jogo aconteceu. Quando foi o primeiro jogo do Brasil, eu acho que tinha umas 30 pessoas lá em casa. A gente botou um telão, a gente passou o dia numa preparação. Tinha umas 10 bandeiras do Brasil penduradas em todo canto. E não falta música na tua casa, né? Não porque falta música. Você é do forró, teu marido é do rock, aí vira uma festa. É por aí. Instrumento musical tinha um bocado lá e a gente faz, nossos encontros são muito musicais. E aí corta para Yane, musicista, né? Eu estudei música um tempo, toquei saxofone muito tempo, toquei frevo, adoro frevo e parei de me dedicar à música porque me dediquei Parei de me dedicar à música porque me dediquei ao esporte e tá tudo bem. Voltei a tocar em 2019, casei com o Renato e ele baterista. E eu voltei a tocar, enfim, pra tocar uma música no casamento, nós dois, foi lindo. Mas os nossos encontros são muito alegres, Vocês tocaram no casamento de vocês? Sim. Vocês tocaram? Sim, tocamos. O que vocês tocaram? Eu toquei sax e ele bateria, pintura íntima. Que máximo! A música. Tocamos só uma musiquinha. Eu toquei essa né? Ele a música de vocês. Foi a música que eu gosto do solo do sax, eu acho legal, acho forte, assim. E era simples, então eu falei, é essa música, vamos embora. Que legal. E a música é legal, né? Fala disso, né? De parceria, de amor, que sou eu sem você. Que lindo. E aí a gente tocou essa música, foi muito massa, assim, foi inesquecível. De vez em quando, hoje mesmo eu mostrei esse vídeo para uma amiga minha. Nossa, que lindo. E aí os nossos encontros são assim, são alegres, né, com essa energia e a torcida gigante, como tem que ser, né, nesse momento de Copa do Mundo, de torcida. E aí eu falo, quando as pessoas falam, Yane, eu torci tanto por você, eu digo, veja, eu não sabia que você estava torcendo por mim, mas de alguma forma a sua energia positiva chegou em mim. E foi massa, e somou de algum jeito. Então acho que é isso que a gente tem que fazer, se juntar, você se colocar lá do outro lado, jogando a tua energia. E jogar energia positiva, acreditar que aqueles meninos ali estão sonhando em viver, né, ganhar a competição, enfim, viver histórias inéditas, incríveis, inesquecíveis também. Então, que a gente sonhe junto com eles, que a gente acredite e que a gente mande nossa energia positiva no nível hard, que é o máximo que a gente possa. É isso que a gente tá fazendo. Lá em casa, a torcida é grande. Todo jogo, organização, junta uma galera. E música. Verde e amarelo geral. Se diverte criança, adulto, todo mundo quando faz gol. Vixe Maria do céu, é uma farra. É isso. Como é que é a relação COB-CBF? Porque são as duas maiores entidades do esporte no Brasil. Como é que é essa relação? Sim. A nossa relação com a CBF é muito boa. É importante as pessoas saberem que a CBF é uma das 38 confederações que estão, né, junto com a gente, que a gente cuida. O Comitê Olímpico do Brasil, ele recebe um recurso que vem das loterias, né? Uhum. É uma lei. Então, esse recurso que a gente recebe, a gente tem critérios de direcionamento desse recurso para as confederações, certo? Então, essas 38 confederações, elas são beneficiadas. A CBF é uma confederação que opta por não receber esse recurso. E tá tudo bem. E a nossa relação é muito boa. Eles participam da nossa assembleia, discutem, trazem ideias, né? Recebem ideias. Então, assim, é uma relação. E no nosso caso hoje, nosso presidente Laporta,
ele ama futebol. Ele acompanha tudo, sabe? E é muito legal ter essa relação próxima com o futebol, porque é uma entidade gigante, é uma entidade que tem uma experiência incrível, e é isso que a gente quer aprender, a gente quer compartilhar, a gente quer se envolver na medida que a gente pode se envolver. Então, assim, a nossa relação, ela é muito boa com a CBF e é muito boa com todas as confederações, e isso é muito bom, isso é muito importante, sabe? E como é que se amplia essa cultura do país do futebol para cultura de uma nação esportiva, como é o desejo do COB? Então, a nação esportiva, ela tem que passar pelo futebol, porque é a paixão do país, né? Mas quando a gente traz esse lema de nação esportiva, primeiro que o mote é juntos por uma nação esportiva. Esse juntos, para mim, tem um peso muito grande. Isso significa que o Comitê Olímpico do Brasil sozinho não vai, nunca, jamais, transformar o Brasil numa nação esportiva, né? A gente acredita que primeiro a gente tem que ser uma nação esportiva e, como consequência, a gente vira uma nação olímpica, uma potência olímpica. A nação esportiva, ela significa basicamente fazer com que os brasileiros se encantem, se apaixonem por esporte, pratiquem esporte. Isso tem um componente social incrível. Quando a gente fala de esporte em todas as suas esferas, né, a gente tem a iniciação esportiva, que é a base da pirâmide, o começo ali, os primeiros contatos, e depois conforme o nível de comprometimento, responsabilidade e envolvimento vai aumentando, essa pirâmide ela vai subindo e vai afunilando, né? O topo da pirâmide é o esporte de alto rendimento, é o esporte olímpico, dedicação exclusiva, uma vida vivida em função do esporte. Esse é o atleta olímpico. E que é resultado de uma base forte. Que é resultado de uma base forte. Então, quando a gente fala de uma nação esportiva, a gente está falando fazer crescer essa base para o topo da pirâmide também crescer, se abrir e ter números, ter muitos atletas com potencial olímpico, né, no Brasil, que é o que acontece com algumas outras nações. Então, a gente acredita que a gente tem esse potencial, como eu falei, o material humano do Brasil é incrível, e o nosso esforço é se juntar com quem de verdade pode colaborar e corroborar para que esse topo da pirâmide cresça. E, como consequência, a gente entrega para a sociedade cidadãos de melhor convívio, pessoas que aprendem a obedecer às regras, porque o esporte ensina a obedecer à regra, a respeitar, entender seus limites, tentar ultrapassar os obstáculos que aparecem, que surgem na nossa vida, encarar a vida numa perspectiva que o esporte ensina, de desafio, de encorajamento, né? Então, isso é uma nação esportiva. E eu falo com Laporta que as pessoas precisam entender que esse nosso projeto, ele é muito lindo. E que não é um projeto imediatista. É uma visão de futuro muito grande. Digo, ó, tu vai estar velhinho, eu vou estar velhinha, a gente vai estar assistindo isso, o Brasil se transformar numa nação esportiva, porque isso é uma semente que a gente está plantando agora, né? Os frutos dela, a gente vai colher bem mais para frente. Mas a gente acredita nisso. E o nosso esforço é para dar as mãos a muita gente, para que todo mundo passe a acreditar. E é muito legal ouvir isso como a gente tem ouvido. Muitas pessoas falam de nação esportiva e é o primeiro passo, né? Absorver a ideia e pouco a pouco a gente vai conquistando e ocupando os espaços que a gente acha que a gente pode ocupar para se transformar de verdade numa nação esportiva, e que de forma orgânica as gerações elas sejam substituídas, né? Que a gente tenha muitas Ianes fazendo pentatlo, Iane se aposenta, vem outra no mesmo nível e que naturalmente vai conseguir manter esse nível de representatividade do Brasil. E o que você está esperando desse processo de projeto de nação esportiva e de resultado já para Los Angeles de 2028? Porque esse é o ponto de culminância desse mandato de vocês. Isso. São as próprias Olimpíadas, são as próximas Olimpíadas. O nosso mandato vai até 2028, final de 2028, então fecha com a nossa entrega nos Jogos Olímpicos, né, 2028, Los Angeles. A gente tem uma grande preocupação em relação aos Jogos de Los Angeles, porque uma medalha olímpica ela não se constrói em 4 anos, né?
ela dura tempo e cada atleta tem seu tempo, obviamente, alguns mais, outros menos, e a gente entende isso com muita facilidade. Esse projeto, eu acredito que a gente possa começar a colher frutos Brisbane em 2032 e mais para frente. Para 2028, a gente já tem um cenário e a gente já tem uma história aqui que a gente precisa trabalhar com ela, né? Alguns atletas já bem encaminhados, que a gente dá uma atenção super especial para que eles possam continuar e cheguem bem em 2028. A gente tem atletas chegando com potencial e que a gente está observando, a gente está cuidando, se aproximando das confederações para lapidar esses atletas para que eles possam chegar bem também em 2028. E a gente está pensando na geração que vem um pouquinho abaixo desse grupo que já está pronto quase para 2028. Então, pensando nas próximas Olimpíadas, o nosso desejo, obviamente, é de muitas medalhas. O nosso sonho é de muitas medalhas. Mas a gente não fala de números. Com metas numéricas? A gente não tem números, né? E eu acho legal não ter números. Por mais que se trabalhe com estatística, com possibilidades, esses atletas que vêm bem aqui vão estar potencialmente bem preparados em condições de medalhar em 2028. A gente tem esse cenário mapeado, é óbvio, né, que a gente faz esse trabalho com muito cuidado, inclusive acreditando em algumas apostas. Porque a ideia é sempre aumentar o número de medalhas, né? A gente teve 21 medalhas em Tóquio, me corrige, 20 depois em Paris, uma a menos. Foi ruim, né? Assim, se você pensa friamente, assim, foi né? ruim, não podia diminuir. É uma a menos, mas uma a menos é muita coisa. Tem que fazer crescer. Mas o nosso trabalho é de fazer as pessoas entenderem como é difícil. Primeiro, repetir esse número, como Vou trazer a minha história como exemplo. Eu fiquei a 2 segundos da prata e a 2 segundos do 4º lugar. Então, por 2 segundos, eu saí do pódio. Por 2 segundos, a gente perdia uma medalha. Então, o que separa o atleta que está no pódio do atleta que não está no pódio, às vezes é uma diferença... Às vezes não, quase sempre. É muito pequena. Deixa eu aproveitar esse gancho. O que você acha que foi? Era a mesma atleta em 2008... Você foi a 3 Olimpíadas. Era a mesma pessoa, a mesma atleta. Em 2008, em 2012, em 2016. Com as mesmas habilidades, os mesmos conhecimentos técnicos. O que a Yane de 2012 tinha que a anterior e a posterior não alcançaram? Então, a Yane de 2008, 2012, 2016... Tanto em 2012 quanto em 2016, eu posso te dizer que eu estava de verdade no auge da minha forma física. Eu olho para trás e fico muito tranquila quando eu percebo que eu não deixei de fazer nada que eu tinha que fazer. Treino, parte mental, parte de prevenção, descanso, estudo, análise de vídeos, tudo. Eu fiz tudo. Tem um componente dia, assim, enfim. Não consegui encaixar na minha esgrima. Eu fiz os scouts das minhas adversárias. Eu estava bem fisicamente, eu estava bem psicologicamente. E é o que eu digo, o pódio cabe 3 pessoas, minha gente. No pentatlo moderno, tem um atleta, que é a Laura Asadowskaite, que foi campeã olímpica em Londres, né, que é uma lituana, que é um fenômeno assim, que está sempre em todos os pódios do mundo, mas é muito difícil você repetir um pódio olímpico no pentatlo. E quando eu cheguei no Rio, eu estava bem, eu estava super bem, mas eu não consigo te dizer o que foi que aconteceu de fato para não ser legal o resultado, né? Eu nadei para 2:12, era para o que eu estava treinando, minha corrida foi para o que eu estava treinando. Faltou ali alguma coisa, mas eu não saí chateada da prova, porque de verdade eu tive a sensação de que eu fiz o máximo que eu podia fazer. E naquele dia eu não fui a melhor. Naquele dia minhas adversárias fizeram algo a mais do que eu e foram melhor, como aconteceu em várias Copas do Mundo, como aconteceu em vários campeonatos mundiais. Eu tenho 2 medalhas em mundiais, eu tenho medalha em final de Copa do Mundo. O nosso campeonato mundial ele costuma ser mais forte, inclusive, do que a Olimpíada, porque para o campeonato mundial
cada país pode mandar 4 atletas. Na Olimpíada, cada país pode mandar 2. Então, quando a gente pensa em alguns países, por exemplo, que tem 4, 5, 6, 8 atletas em nível olímpico, no Campeonato Mundial ele tem 4 atletas de nível olímpico, né? Na Olimpíada ele tem 2. Então, eu olho para trás e fico feliz demais com a história legal que eu construí. Me realizei profissionalmente. Todas as medalhas que eu queria ganhar, eu consegui ganhar. Obviamente que eu queria, óbvio que eu queria subir no pódio em 2016, todo mundo no Brasil, todo mundo assistindo, minha família. Mas eu tenho um momento em 2016 que foi muito marcante, que não estava previsto para acontecer. Que foi eu ser porta-bandeira. Ah, sim, uma emoção enorme no Maracanã. Não estava previsto participar da abertura. Não, mas você ganhou essa vaga até numa eleição popular, não foi um voto popular fantástico, foi, né? Foi muito legal. E assim, concorrendo com Robert Scheid, Escadinha, 2 atletas incríveis que eu admiro. Que voto popular tanto. Vem um amor junto, né? Vem um reconhecimento. Exato. Parece que aquilo ali foi para coroar a minha carreira, sabe? Com esse reconhecimento do Brasil. E é diferente entrar ali com a delegação empunhando a bandeira? É muito rápido. Uhum. É muito rápido. É diferente você segurar ali e ver que você tá carregando a nação inteira com você. Era assim que você sentia? E aí, se você lembrar, eu entrei pulando, dancei frevo, o chapéu quase caía, e eu segurava, e eu dizia, eu vou entrar com toda a alegria do mundo, porque é isso que significa esse momento pra mim, né? E essa é você, né? Eu vi o pessoal entrando meio assim, eu falei, meu Deus, será que tem uma regra? Será que não pode fazer essa bandeira balançar de verdade? E aí foi inesquecível, sabe? Eu guardo isso como um dos momentos mais marcantes dos Jogos. O resultado, obviamente, eu queria que tivesse sido muito melhor. Não sei se eu tivesse feito um pouco melhor esgrima, um pouco melhor natação, um pouco melhor tudo, se eu teria subido no pódio. O resultado das meninas foi sensacional. E se você pensar direitinho, atrás de mim tinha medalhistas olímpicas. Tinha Lena Schönborn, que é uma alemã que tinha sido também campeã olímpica em 2008, tinha sido medalhista em vários mundiais, tinha feito uma temporada incrível e também não subiu no pódio. Isso é o esporte. E a gente aprende isso, né? Uns dias vão dar certo, outros dias não vão dar certo, mas a sensação que tem que ficar é que você fez o máximo que você podia fazer. E qual foi a tua sensação quando você subiu no pódio? Porque eu acho que cada sensação deve ser diferente. O teu êxtase, a tua ficha caiu naquele momento? Então, subir naquele pódio é tipo assim, parece que você tá flutuando, sabe? É por aqui que vai, sabe? E você vai. A história, ela se repete, né? Uma sensação de... Foi duro, mas valeu a pena, sabe? Quanta coisa eu deixei de fazer com os meus amigos, com minha família. E você pensa isso naquela hora? Naquela hora ali, você fala... valeu a pena viver tudo isso, sabe? Abrir mão de tudo na minha vida pra estar nesse momentinho aqui, nesse minutinho aqui. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos que seja, sabe? E realizar esse sonho. E aí eu pensava em todo mundo que fez parte disso. Essa medalha é minha, mas eu queria partir ela em 1000 pedaços e dar um pedacinho para cada pessoa que me ajudou a subir no COB representando tanta gente. E fora desse grande momento, né, desse momento de premiação, de reconhecimento máximo numa Olimpíada, como é que é pro atleta? Porque eu, como jornalista, já fui para 2 Olimpíadas. Eu fui para Tóquio, fui pela Globo e fui para Paris pelo COB. Eu fui para cobertura do COB. E aí Tóquio foi aquela Olimpíada diferente, né? No meio da pandemia. Mas Paris, até indo pelo COB ali, tinha um deslumbramento por estar meio que olhando a operação de dentro e ver aqueles monumentos históricos todos tomados pelo esporte olímpico. Aquilo foi lindo demais. O atleta tem tempo de viver esse deslumbre todo que eu ali, como jornalista, vivia, ou não, assim, o que te deslumbrou, te surpreendeu, ou nem dá tempo pra ver tudo isso em Olimpíadas? Normalmente não dá tempo, né, porque antes da Olimpíada não tem como, né, ninguém vai, pelo menos eu não gostava e eu não saía da minha rotina. Foco total, né? Foco total. Então antes da Olimpíada, esqueça. Vila Olímpica, treino, competição. No meu caso, a minha medalha foi a última medalha dos Jogos. Tô ligada. Eu saí da competição, fui dar uma entrevista e saí da entrevista voada, suada, podre. Só botei o abrigo do Brasil e fui pro encerramento. Do encerramento, no outro dia a gente tem que sair da vila, vir embora e acabou. Então, assim,
ali, sabe? Estado de atenção máximo do início ao fim. Acontece do atleta se organizar para ficar 2 dias depois, levar a família, aproveitar, curtir. E tem muitas particularidades. Eu acho que depende muito da modalidade. No caso do pentatlo, algumas provas, por exemplo, um maratonista que exige muito essa valência física de resistência de tudo, ele não vai desperdiçar energia passeando em ponto turístico pré-competição. Possivelmente não. Mas tem algumas modalidades que talvez permita, e algumas características muito pessoais, né? Do jeito que eu fui muito assim, de estar presa ali no meu mundo, ninguém me tira. Capricorniana. Meu técnico dizia assim: amanhã de tarde é folga e você tem que sair, senão você vai treinar. Eu digo, então pode preparar meu treino, que eu não vou sair não. Era assim, muito, tô aqui sabe? Pra isso, né? Muito, assim, focada e tal. Era uma característica Iane. Mas tem alguns atletas, que eu conheço vários atletas, que precisavam justamente do contrário, sair desse foco, espairecer um pouquinho para poder funcionar. Então, assim, eu acho que essa sua pergunta eu respondo, a gente tem que respeitar essas individualidades biológicas, essas particularidades, essas especificidades da modalidade que permite, do atleta que precisa. Até como componente de preparação, ele precisa sair um pouquinho do mundo para voltar a 100%. Então, isso tem que contar com a sensibilidade de quem está ali no bastidor, fazendo toda essa preparação, organização, periodização de tudo, para não errar. Cada um é um. Enfim, eu vou sair de LA 2028, a gente viajou por outras Olimpíadas, mas voltando agora para Los Angeles, que planejamento, hoje, o que de planejamento já está acontecendo ou está em vias de acontecer pensando nos próximos Jogos Olímpicos? Olha, o planejamento ele começa quase que imediatamente após as Olimpíadas, né? É o ciclo que a gente fala. Esse ciclo de 4 anos ele precisa ser vivido com muito cuidado. O ano pós-olímpico ele tem uma característica muito particular. Tem alguns atletas que precisam, de acordo com a sua história, com seu nível de cansaço, com suas potenciais lesões, com tudo. Tem atletas que precisam tirar um ano pós-olímpico para respirar um pouco e voltar com tudo. Aí tem atleta que fez a sua primeira Olimpíada, mas que precisa aproveitar esse ano pós-olímpico para testar coisas nas competições, por exemplo, experimentar, mudar alguma coisa no seu planejamento e viver. Mas o COB como entidade? O COB respeita isso. O COB entende cada história, o COB entende cada modalidade, o COB entende de acordo com essa relação muito próxima que a gente tem com as confederações, com as áreas técnicas das confederações, a nossa área técnica com a área técnica deles, nossa área médica com eles. Entender cada confederação é um mundo, é uma possibilidade e é uma realidade para aquele momento. Então, o ciclo olímpico ele é vivido de formas diferentes para cada prova, para cada disciplina. Normalmente, o ano pós-olímpico é um ano que permite você experimentar. Comigo aconteceu em algumas vezes. Experimentar uma nova divisão de prova na natação, por exemplo. A gente não vai mais passar os primeiros 50 metros fortes. A gente vai passar mais devagar e vai ver como é que você vai terminar. Na corrida, vamos experimentar passar a primeira volta um pouco mais devagar e ver o que é que a gente consegue entregar na última. Vale a pena? Não vale? O tiro. Tava tirando muito rápido. Tava errando mais. Vamos tentar cadenciar mais para ver se a gente acerta mais e diminui o tempo no final. Então, são experimentos. São histórias que você treina, mas que você precisa testar em prova. O ano pós-olímpico, ele permite isso, né? Para alguns atletas. Para outro, é um período que você tem que consolidar aquilo que você ainda está amadurecendo e você viver esses 4 anos numa preparação olímpica muito focada para a classificação, né? Tem algumas modalidades que classificam um ano antes. Tem modalidades que classificam meses antes. Então, são particularidades que a gente tem isso na mão e que a gente cuida com muito cuidado. Então, assim, o que é que a gente faz? A gente tem essa aproximação com as confederações, a gente tem todo um cenário, a gente tem números, a gente tem todos esses atletas mapeados e a gente vai nessa relação muito próxima, fazendo essa troca para colaborar de alguma forma para que esse atleta chegue em 2028 de verdade, no auge da forma física, em condições, tipo assim, amanhã é a Olimpíada, então amanhã esse atleta tem que ser o dia que ele vai conseguir performar melhor, o dia melhor da vida dele, e isso exige
muito trabalho, muito estudo, muito cuidado, né? Muita experiência. Você já tem ideia de quais serão os protagonistas brasileiros em Los Angeles 2028? É muito difícil responder essa pergunta, porque a gente tem muitos atletas que já vêm com um histórico de atletas fortes, né? É muito natural que a gente fale de Rebeca, que a gente fale de Isaquias, que a gente fale do nosso time de vôlei, que a gente fale... A gente tem o Hugo Calderano, por exemplo, que vem fazendo um ciclo incrível, né, de evolução, de segurança, de maturidade, de força psicológica para suportar tudo. A própria Takahashi, a gente tem... o Taekwondo está crescendo muito. Todas as modalidades, elas apresentam para a gente algum cenário que a gente tem que esperançar de verdade que a gente vai ter atleta com boas condições em 2028. Mas esses nomes mais antigos... É quase óbvio, né, que a gente deposite neles uma esperança e por isso a gente tem cuidado desse processo até lá, porque já são atletas que vêm de 2, às vezes de 3 Olimpíadas. Então são muitas particularidades e é muito importante eu dizer isso aqui, que essa sensibilidade, ela é necessária. Porque a gente não pode tratar da mesma forma histórias diferentes, potenciais diferentes, né? Sonhos diferentes. A gente tem que entender isso e potencializar o máximo possível, né, o que cada um tem para entregar. E você vai ser chefe de missão nesses jogos. O que significa ser chefe de missão? No que isso vai além já das suas missões como vice-presidente do COB? Vai ser um grande desafio, vai ser uma oportunidade incrível. Eu ainda tô super... O que faz uma chefe de missão? A chefe de missão é a pessoa que se responsabiliza, no final das contas, por tudo ali. Tudo que der certo, tudo que der errado vai passar por mim, né? Eu vou estar entendendo toda a operação, desde do uniforme que vai chegar no quarto do atleta, o banheiro que está com chuveiro quente, a porta que a chave quebrou, o voo que atrasou, que o atleta perdeu, que pegou, que... Desafio simples nunca foi pra você mesmo. O negócio é pegar coisa difícil. É tudo no final das contas, mas deixa eu dizer, eu vou repetir, o time da gente é muito bom. E ao mesmo tempo que eu fico nervosa quando eu penso o tamanho dessa responsabilidade, eu me tranquilizo porque eu sei que eu vou ter do meu lado braços muito fortes, pessoas experientes, pessoas preparadas para que juntos a gente consiga... evitar que os problemas aconteçam, se antecipar aos problemas e fazer o máximo possível para o atleta chegar. Tá tudo pronto, do jeito que ele sonhou, e ele realizar o sonho dele naquele dia, porque no final das contas o sonho dele é meu também. E aí, quando você, assim... quando você tem o direito sagrado de ser só você não tem responsabilidade com nada, não tem que lutar por nada, não tem que lutar por legado, por futuro, por ninguém, o que você gosta de fazer? Eu gosto de estar com os meus por perto, sabe? É aquela pergunta, qual é o melhor lugar no mundo para você? Para mim, o melhor lugar no mundo é onde eu tô com minha família, com o Maia, com o Renato, com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, sendo feliz, sorrindo, cantando, tocando. Eu tô, sei lá, tô na praia, tô na minha casa de campo, eu tô no clube, eu tô em algum lugar, tô de chinelo, tô descalça, sabe? Então, assim, esses momentos, eles têm muita importância na minha vida. Eu valorizo demais. Eu sou uma pessoa muito família. Desde sempre, desde quando eu nasci, eu fui criada assim. A gente é muito unido e estar com eles é como se fosse assim, eu tô com as pessoas que estão comigo pro bem e pro ruim, sabe? Era o que eu pensava muitas vezes, eu fazia uma competição ruim, eu dizia, meu Deus do céu, eu quero voltar para casa, porque aqueles abraços que eu vou ganhar, eles são verdadeiros e eu sei que são pessoas que entendem tudo que está acontecendo, que reconhecem meu trabalho e que independente de eu ganhar, de ganhar ou perder, ir bem ou ir mal, eles... sabe? E tem aquela coisa que a gente fala muito, que é a gente dá mais valor quando não tem. Como você passou a vida dedicada ao esporte, à disciplina do esporte, você não teve isso muitas vezes. Então, para você, fico imaginando que ao longo da vida foi muito fácil dar valor para isso. Porque quando isso chega tão grande, tão importante. Sabe aquela história que o pessoal comenta? Ser feliz no simples. Isso.
Iane, é isso. Eu sou muito feliz no simples. Tá em casa com minha família, conversando, desenhando, brincando, ou enfim, com os meus amigos, confraternizando. É isso que eu realmente valorizo muito, sabe? Enfim, cuidar dos meus, né? Dos que cuidam de mim também. Medalha, tua história é isso. Assim, tua história, num resumo simples de conquistas: medalha, poder, maternidade. Falta dar checked em alguma coisa na vida? Sempre falta, né? Vamos pensar aí. Quais são os sonhos de momento? Porque eu acho que a gente não pode parar de sonhar. Eu penso muito no meu futuro. Eu tenho sonhos óbvios de, ver Maia crescer com saúde, bem, estudando e é como a gente fala, né? Deixar ela criada, né? Eu sonho em ter a oportunidade de aproveitar a vida depois de me dedicar tanto ao esporte, trabalhar tanto e abnegar tanto. Eu sonho um dia desacelerar e poder desfrutar disso e viver isso com calma, viver de verdade, né? O que a gente fala, aproveitar a vida como der para aproveitar. Eu morro de vontade de fazer um tour com Maia, com Renato, por onde eu vivia ali, os lugares que eu treinava, ir lá na Itália, lá naquele centrinho, lá em Monte Libreto, onde eu dormia num lugar super simples, e mostrar para eles como era a minha vida. Enfim, eu tenho vários sonhos, mas se você perceber, todos eles passam por viver esse sonho junto com a minha família. E se a gente contasse para aquela menina simples lá de Afogados de Ingazeira, se a gente chegasse para ela e falasse: olha, você virou a mulher mais poderosa do esporte brasileiro. Esse nome aí eu ri, porque, meu Deus do céu, mais poderosa, não sei se é para tanto, mas isso é uma mistura de muita paixão, de uma vida vivida em função do esporte, primeiro como atleta, agora como gestora. Eu abneguei muito na minha vida para subir naquele pódio olímpico, e agora eu estou disposta e estou abnegando de novo para cumprir essa missão aqui de representar, de deixar uma história linda na gestão, de um trabalho sério. Eu tenho muito, muito, muito cuidado com isso, sabe? Então, eu não sei se a palavra seria mais poderosa, mas eu sei que eu estou no lugar que muitas mulheres gostariam de estar e que muitas pessoas talvez merecessem e estariam prontas também para estar. Mas, enfim, aconteceu comigo. Muitas outras vão de passar, né? Se Deus quiser, e vão passar. Então, eu entendo esse privilégio e eu devolvo isso com muito cuidado, sabe? Com muita seriedade, ao mesmo tempo com muita leveza, com muita leseira, enfim. Mas acho que a vida cobra tanto da gente, né, que essa leveza ela se faz necessária também. Então eu tento fazer esse equilíbrio e desfrutar também desse momento, sabe? Mas esse poder, eu não tenho esse poder todo não, viu? Tô aproveitando as oportunidades. Eu falei pra minha filha que eu ia entrevistar e ia conversar com a mulher mais poderosa do esporte no Brasil. Você, por favor, não me desminta. Porque então você vai me fazer acreditar nisso. Iane, aqui a gente sempre termina com o pode questionar. Então, nesse momento, você pode questionar aquilo que você entende que é necessário para que a gente transforme alguma coisa que seja importante transformar. Questionar, fazer uma um questionamento. O que você questionaria na realidade, na sociedade, no esporte, nas condições de momento? O que você acha questionável, que a gente precisa questionar para transformar? Uma pergunta muito difícil, mas eu queria pensar um pouco, questionar. Porque é tanta coisa, né? E a gente vai pensando assim, num nível de relevância. Como mulher, como atleta, como gestora, como mãe. Você questiona? Tem alguma coisa que você... volta e meia, você passa por isso. Por que desse jeito, né? Por que desse jeito? Vamos transformar, vamos melhorar? Eu acho que nessa linha de raciocínio seria legal também. Mas o que eu estava pensando, algo no sentido... A gente falou tanto aqui, né, de ineditismos, de quebrar paradigmas, de tudo. E eu falei de oportunidade, de se preparar, de estar pronta. E todo dia eu acordo, agradeço a Deus por tudo que a gente tem, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou sendo, né? E a pergunta, acho que a gente pode fazer diariamente é:
será que eu estou fazendo por onde merecer tudo isso que acontece na minha vida, sabe? É meio que você tem essa como dúvida? Consequência. Não é que eu tenho dúvida, mas às vezes a gente é mais numa perspectiva de, às vezes a gente deseja aquilo, mas será que eu estou fazendo por onde merecer? Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Será que, sabe? Então, acho que mais nesse tom, assim. E eu acho que eu estou, sim, fazendo por onde merecer. Acho que eu fiz por onde merecer. Tá onde eu estou hoje, sabe? E eu acredito muito nisso, né? Que eu não estou nessa posição hoje porque o esporte foi super generoso comigo ou porque eu sou mulher. Não é. Você conquistou a sua condição, você conquistou a sua posição, você tem muitos méritos. De todas as coisas no mundo que você pode questionar, essa não está entre elas. Você não pode se questionar. Exatamente. Você não pode questionar a sua mas mais nisso, sabe? Nesse tom de se preparar para, eu acho. Você está absolutamente preparada pela tua história, pelos teus estudos, por tudo que você se colocou como meta. Você superou todas, Yane. Você é muito merecedora dessa posição. Obrigada. Eu tô, assim, bem realizada e o que é mais legal é que eu tô vivendo isso e entendendo que tudo é uma consequência do que eu fiz por merecer. No final das contas. Então é isso, acho que a questão poderia ser, às vezes eu tô falando numa perspectiva de quem tá feliz com as consequências, mas às vezes você tá inquieto, tipo, será que eu tô fazendo por onde merecer aquilo que eu quero ser, que eu quero ter, né? Onde eu quero chegar. Então, é isso, de buscar, enfim. Eu fiquei assim, vou trazer para mim um pouco da tua linha de raciocínio, que quando a gente marcou essa conversa com você, eu fiquei pensando, eu preciso fazer por merecer essa conversa com a Yane. Olha aí, né? A gente precisa estar aqui, preciso fazer essa conversa render. Eu tô muito feliz, eu adorei, obrigada. Obrigada também. Sua trajetória de ineditismos, arrombando portas e deixando caminhos abertos para as próximas, para as nossas filhas, né? Para as outras gerações. Obrigada. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de fazer esse mix aqui de vida, com trabalho, com história, com tudo. Te desejo muito sucesso também, que você continue trazendo essas histórias. É uma alegria te acompanhar, te aplaudir e seguir torcendo por você e pelos seus projetos. Siga torcendo, eu quero aquela boa energia, viu? Com certeza, pode contar com ela. Obrigada. Muito obrigada também a você pela sua companhia, pela sua audiência. Fica aí com mantra, com lema, pode questionar. As coisas estão postas, mas estão postas aí pra gente também se perguntar por que é assim? Será que eu posso fazer melhor? Será que eu posso transformar isso? E a gente pode. Quando é pro bem, a gente pode. Então vamos juntos no Pode Questionar. Semana que vem tem mais um episódio inédito. Você se inscreve no canal da Tupi Esportes no YouTube, segue lá, curte, compartilha. Conteúdo bom a gente tem que fazer girar também nas plataformas de áudio, nos canais da Rádio Tupi. Um beijo grande, vamos juntos, até a próxima.